Oi gente, bem-vindo a uma nova videoaula de matemática. Hoje a gente vai ver algumas aplicações de função e como se obter a função numa determinada tabela. Vamos à aula? Então, a gente vai começar a explorar alguns conceitos que são dados nos cursos de administração e economia. Lá eles falam sobre custo, receita, lucro, coisas do gênero. A gente vai dar uma ideia inicial para aplicar a ideia de função. A gente colocou uns exemplos aqui no slide. Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, uma empresa opera com as funções custo, que está aqui, né? E receita. E a gente quer que você obtenha algumas coisinhas que nem está escrito aqui. Primeiro, está escrito lá no caderno, se der uma lida você vai entender legal, mas o custo ele é formado por duas coisas aqui para a gente. Essa parte aqui, ó, o 1.440, é o custo fixo. O que é o custo fixo? Quando você abre a tua empresa, você já tem luz, água, telefone, IPTU, contador, essas coisas todas. Esses custos, secretário, ar-condicionado, esses custos, eles estão lá de qualquer jeito. Então, essa é a parte do custo fixo. E esse é o custo variável. Lá no caderno, a gente escreveu como se você estivesse vendendo, por exemplo, bolas de tênis. Vamos supor que cada bola de tênis custe R$3. Então, se você comprar 10 bolas de tênis, o teu custo vai ser 3 vezes 10, R$30. Mas não são só as 10 bolas de tênis que você tem que ganhar dinheiro para cobrir o custo. Porque tem os 1.440 que já é o custo fixo, que você tem que pagar de qualquer jeito. Rodou um mês, venceu o mês, você tem que pagar essas contas. Então esse é um custo que dá a ideia de uma função do primeiro grau. Lembra que a função do primeiro grau era ax mais b? Era algo assim, ó, ax mais b, né? E aqui está a função receita, né? Receita é preço vezes quantidade. Como assim preços vezes quantidade? Por exemplo, eu vendo as bolinhas de tênis que eu comprei por 3, eu vendo a 6. Se eu vender cada bolinha de tênis por 6, eu vender 10 bolinhas, a receita é 6 vezes 10, 60. Receita é o que entra em termos de dinheiro, custo é o que sai. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira perguntinha nossa. O ponto de nivelamento. O que é o ponto de nivelamento? É quando a receita é igual às despesas. Quer dizer, quantas bolinhas eu tenho que vender para que eu não ganhe nada, para que eu empate lá a grana e tenha pago as minhas contas. Então a receita tem que ser igual ao custo. Então está aqui, ó, 6x, que é a receita, é igual a 3x mais 1.440. Como é que resolve isso aí? Isso é uma equação do primeiro grau, né? Letrinhas para um lado, meninos para o outro, caso você queira seguir essa linha, mas a ideia é da balança. Então passamos o 3x para o lado de cá, ele ficou negativo. Estamos isolando o x. 6x tira 3x é igual a 1.440, vai dar 3x é igual a 1.440, e se dividindo 1.440 por 3, dá 480. Quer dizer, se eu vender 480 bolinhas de tênis, a minha receita é igual ao meu custo, quer dizer, eu não ganho nada na firma, só trabalho e empato as contas lá, tá bom? Segunda pergunta. A receita gerada ao serem vendidas 608 unidades. Quer dizer, quanto vai entrar de dinheiro se eu vender 608 unidades? Se eu vender 608 unidades, peguei a formulinha da receita, então vai ficar o R de 608, 6 vezes 608, dá isso aqui, ó, 3.648, tá bem? Então, seria a minha receita, quer dizer, o quanto entraria de dinheiro se eu vendesse 608 bolinhas. Aí a gente não está preocupado com o custo, quanto elas custaram e mais aqueles custos fixos lá. Tá legal? Vamos virar o slide, vamos lá. Pergunta C. O lucro obtido ao serem vendidas 1.320 unidades. Agora eu quero o lucro. Não esquece que, a grosso modo, lucro é o que entra menos o que sai. Quer dizer, a receita menos o custo, né?
Então está aqui a formulinha do lucro. Lucro é igual a receita menos o custo, né? Os economistas gostam de lucratividade, tem um monte de coisinha aí. Nós estamos dando os passos iniciais da coisa. Ó, a receita vale 6x menos 3x, que é mais 1.440, que é o custo, né? Que era receita menos custo, lembra? Então está aqui, ó. Tudo bem? Se você fizer a distributiva do sinal de menos, aqui vai ficar menos, e esse menos com mais aqui também vai ficar menos. Então 6x tira 3x menos 1.440, ficou 3x menos 1.440. Essa é a fórmula do lucro. Como eu quero vender 1.320 unidades, eu vou colocar o 1.320 aqui, ó, no lugar desse x. Aí vai dar 3.960 menos 1.440, dá 2.520. Quer dizer, se eu vender 1.320 bolinhas de tênis compradas por R$3, eu vender a 6, eu vou ganhar 2.520, já descontado aquele custo fixo lá de R$1.440, que é o que está escrito ali. R$1.440 é o custo fixo. Tudo bem? E mais uma pergunta. A pergunta D: quantas unidades devem ser vendidas para que o lucro seja de R$1.200? Olha, aqui estava a formulinha do lucro. Tu lembra da formulinha do lucro? Estava aqui. A gente escreveu ela aqui de novo. Ó. Não esquece que lucro é receita menos custo. Né? Aí colocamos que isso aqui, o lucro, tem que dar 1.200, que é o que a gente quer. Colocou 1.200 aqui. Como é que resolve isso, né? É a ideia da balança, mas vamos falar letrinhas para um lado, numerinhos para o outro. Lá foi 1.440 para o lado de lá. Aí deu 3x igual a 2.640. E você tem que vender x igual a 880 bolinhas. Né? Quer dizer, eu tenho que vender 880 bolinhas de tênis para ter um lucro de R$1.200, já descontadas as despesas. Aí não tem remuneração de capital nem nada. É um lucro só, o que entra menos do que sai. Tá legal? Então a gente começou essa aula de hoje explorando um pouco de função, né? Colocando função no dia a dia. Já fizemos isso nas aulas anteriores. Agora vamos ver como você chega numa função se eu te dou uma tabela, né? Com alguns pontos da tabela. Vamos virar o slide. Vamos lá. Ó, vamos ler todo mundo junto. Para procurar um indivíduo, membros de uma equipe de salvamento se separam e caminham paralelamente uns aos outros através da área a ser investigada. Tudo bem, gente? Então, está todo mundo andando assim, um do ladinho do outro, andando para lá, né? Vamos supor, estão indo investigar se alguém está desaparecido lá. A experiência mostra que a chance da equipe achar um indivíduo perdido está relacionada com a distância D que separa os membros da equipe. Como assim? Ó, a gente vai dizer assim, se a gente tiver uma equipe, né, e a distância entre eles for de 20 metros, vamos supor, a chance de a gente encontrar a pessoa desaparecida é de 90%. Tá aqui, porcentagem de pessoas encontradas pela equipe, né? Se eu tiver uma distância entre os membros da minha equipe de 40 metros, quer dizer, eu estou aqui, o outro cara está 40 metros de mim, o outro está lá mais 40, né? Se a distância entre nós for de 40 metros, essa possibilidade de encontrar quem está desaparecido já cai para 80%. Se a distância entre nós, das pessoas que vão procurar os carinhos, todo mundo um paralelinho outro aqui, né? Uma fileirinha assim de paralelinho, vai todo mundo procurar a pessoa desaparecida. Se a distância for de 60 metros, de acordo com esse texto, né, lógico que é um texto, a chance de encontrar a pessoa desaparecida cai para 70%. Vamos tentar achar a função que descreve, que se adequa a todos os pontos da tabela, uma função do primeiro grau. Tá? Obter a função do primeiro grau. Vamos lá, só virar o slide. Vamos lá, virando o slide. Ó, escolhi os dois primeiros valores de x, o 20 e o 40, que lembra lá na tabelinha, né? Quando o x era 20, né, a distância era 20, a probabilidade de encontrar o cara era 90%. E quando a distância entre os carinhas da equipe era 40 metros, a probabilidade de encontrar o cara era 80%. Né?
Lembra que a função do primeiro grau é algo assim? Ó, vou escrever aqui embaixo. Ó. F de x é igual a AX mais B. Lembra disso? Então vamos lá. Olha para cá. Ó. Então está olhando para cá. Ó. Aqui está o A. Ó. Quando o x vale 20, estou entrando um 20 no lugar do x. O B eu deixei quietinho aqui, ó. Quando o x vale 20, essa conta tem que dar 90. Então eu coloquei um 90 aqui no lugar do y, tá vendo? Aí escrevi de novo a mesma função lá. F de x é igual a x mais b. Aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem? Ah, no lugar do x, agora eu coloquei um 40, que é esse 40 aqui, ó. Quando o x vale 40, o y vale 80. Então ficou A vezes 40 mais B, que está ali quietinho, é igual a 80. Tudo bem? Vamos dar uma melhorada nessas duas sentenças, tá? Aqui é melhorado, ó. A vezes 20 é 20A, que está aqui, ó. E A vezes 40 é 40A. Então ficou 90 é igual a 20A mais B e 80 é igual a 40A mais B. Tudo bem, gente? Tá claro? O que a gente acabou fazendo lá? Multiplicando a primeira sentença por menos 1. Vamos lá multiplicar a primeira sentença por menos 1, que é essa sentença aqui, ó. Aí ficou menos 90 é igual a menos 20A menos B. E aí somamos a primeira sentença com a segunda. Vamos somar essas duas sentenças aqui, ó. Vamos somar. Quem deve 90 e tem 80, deve 10. Quem deve 20A e tem 40A, tem 20A. E quem deve B e tem B, não tem nada. Tudo bem? Aí menos 10 é igual a 20A. Passa o 20 para lá dividindo, menos 10 dividido por 20. O A dá menos meio. Tudo bem? Se o A vale menos meio, eu posso pegar esse menos meio que vale o A e jogar ou aqui, colocar aqui, ou colocar aqui, para achar o valor do B, para eu achar a função que está aqui, que a função que a gente quer achar é essa. Tudo bem? Eu vou virar o slide e vou voltar para não ficar conturbadinho aí que está escrito muita coisa. Vamos voltar? Olha lá. Aí ficamos assim, ó. Lembra que era aqui, ó, 90 é igual a 20A mais B? Tá aqui, ó. 90 é igual a 20A mais B. Só que o A vale menos meio. A gente já sabe que o A vale menos meio. Tudo bem? Então ficou 90 é igual a menos 10, porque 20 vezes menos meio dá 10, mais o B que está ali quietinho. Passo o menos 10 para lá, virou mais, e aí o B dá 100. Então, como ficou a nossa função do primeiro grau, que melhor se adequa, né, que se adapta a todos os pontos da tabela. Lembra que a função era essa aqui? F de x é igual a AX mais B. Então, o A vale menos meio e o B vale 100. Está aqui a funçãozinha. Olha ela aqui. Tudo bem? F de x e y, gente, é a mesma coisa. Porque quem vive em função do x é o y. Tá legal? Na próxima aula a gente vai explicar o que é aquele A e o que é o B. Qual é o nome de cada um dos carinhas. Tá legal? A gente espera que você tenha entendido a aula, faça os exercícios do caderno e qualquer coisa entre em contato com a gente. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.